Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Bom, gente, já me apresentar, né? Porque, assim, é muito difícil aparecer e meter as caras aqui. Mas agora eu resolvi ter a coragem, né? De meter as caras e mostrar pra vocês, né? Quem sou eu, né? Quem é a empresa também, falar um pouco sobre a empresa, o que a gente atua, o que a gente vende, né? Então, vou falar pra vocês um pouquinho, né? Sobre nós, a empresa, né? Então, gente, pra quem não me conhece, tá? Meu nome é Camila, né? Eu que sou a dona da Imagine Rabisque, juntamente com o meu esposo, né? Nós dois. E, bom, aí a gente vende mais ou menos o quê? Vamos explicar pra vocês, né? Bom, a gente vende personalizados, né? Vende bloco de notas, né? Decorativo, review de fichário, né? A gente vende lembrancinha também, encadenação, né? E a gente tá com outros planos pro ano que vem também. Aí eu só vou resumir um pouquinho, tá, gente? Pra vocês só me conhecer melhor, tá? E a gente atua nesse ramo mais ou menos uns 2 anos, né? A gente começou em final de 2023 e estamos nesse ramo até hoje. E e é isso, gente. Então, vou contar um pouquinho da nossa história, tá? Bom, a gente começou em 2023, final de 2023, começando a vender blocos de nota, né? Então, na verdade, essa ideia surgiu através de mim, né? Então, tive a ideia do quê? De vender blocos de notas decorativos, né? Esses blocos de notas que vocês vê decorados. Então, no final de 2023, mais ou menos, não, na verdade, esquece, não foi, na verdade, 2023, final de 2023, a gente começou a vender, né? Então, quando foi mais ou menos no meio do ano de 2023, surgiu essa ideia aí de vender blocos de notas, né? Só blocos de notas no início, né? Então a gente fez o quê? Eu trabalhava CLT, meu marido também trabalhava CLT. E aí surgiu essa ideia, né? Na verdade, em 2022 eu vendia calçado, né? Dropshipping, que é venda sem estoque, né? Pra quem não conhece. E, e quando foi em 2023, né? Parei de vender os calçados e tive essa ideia de vender só blocos de notas pela Shopee. Aí eu conversei com meu esposo, né? De início ele não quis muito topar a ideia, mas mesmo assim topou a ideia, né? De começar a vender os blocos de notas. Então aí a gente comprou a impressora, né? Aquela impressora L40D60. Então a gente comprou essa impressora de início, comprou uma guilhotina, aquela guilhotina pequenininha, né? Pra começar, uma prensa de blocagem, uma cola pra colar os blocos, no caso. E estilete, pincel, bem básico mesmo, sabe? Só pra começar. E 2 pacotes de sulfite de 500 folhas. Então a gente começou assim, bem no básico mesmo, teve um investimento bem pouco, só pra começar. E aí foi indo, né? A gente foi colocando, eu fui fazendo a arte, né? No caso, eu não tinha muito conhecimento em programa. Na verdade, foi mais um fuçômetro mesmo. Então, eu comecei a fuçar o programa, eu comecei pelo CorelDRAW. Então, eu não tinha tanto conhecimento assim, né? Na verdade, eu fui buscando conhecimento através do YouTube mesmo, pra ver como que faz miolo, como é que faz as linhas, né? E aí eu fui conhecendo outros programas também, que dá pra pegar imagens gratuito, né? E aí eu fui surgindo as ideias, né? Pegando referências, para elaborar a arte. E assim foi. E aí eu fui fuçando, fui elaborando as primeiras artes aí dos blocos e fui anunciando. Minha gata. Minha gata aqui, ó. Já tá aprontando já. E aí foi assim, gente. Colocando os primeiros blocos, as primeiras artes aí, fui anunciando na Shopee aos poucos, né? Que já tinha loja aberta, né? Desde 2022. E aí eu fui colocando. De início não vendeu, tá? Vou falar pra vocês, não vendeu. Tive que colocar. Tive que investir em ads, né? De início, tive que investir em ads. E colocando o quê? R$ 50, R$ 100 de ads. E quando foi em setembro, acho que setembro, outubro de 2023, surgiu a primeira venda do primeiro bloco de notas na Shopee. Aí foi uma felicidade imensa, gente. Nossa, primeira venda a gente sabe como é emoção, né? Porque a gente já vê, opa, tem uma esperança aí, né? E aí foi indo, né? Só que a loja, ela só vendia com ads. Então, de início não foi tão fácil assim levantar a conta. Então, aos poucos eu fui pesquisando, conhecendo melhor sobre a plataforma, sobre a Shopee, através do YouTube mesmo. Porque eu não tinha tanto conhecimento assim na plataforma, né? Na Shopee. Então, eu fui pesquisando no YouTube, né? Buscando no YouTube, como é que faz as primeiras vendas, como é que faz pra levantar a conta. E aos poucos eu fui entendendo, mais ou menos. Fui botando promoção, fui colocando cupom de desconto, fui fazendo oferta relâmpago, fui fazendo, né? E colocando ads também pra levantar mais rápido a conta. Mas aí eu fui colocando de picado, né? Tipo, fui colocando 150 por mês, colocava mais 50 e assim foi indo. Até que surgiu uma ideia do quê? De vender refil de fichário. Aí eu falei pro meu esposo, bom, o que você acha, né, de vender refil de fichário? Seria uma boa ideia, né? Eu tô vendo aqui que as pessoas gostam, né, desse tipo de produto, né? A gente podia tentar fabricar, né? Começar a fazer arte de refil de fichário e a gente começava a vender
na Shopee. O que você acha? Eu falei com meu esposo, né? Dei a minha ideia, né? E eu falei com meu esposo, o que você acha de a gente vender, né? Refil de fichário e tal. Só que tinha um problema, né? Nós só tinha só L4260. E nessa impressora, a gente não ia conseguir imprimir, né? Nos formatos aí, nos tamanhos que a gente queria. Por exemplo, que a gente queria vender 20 e 28 no início, né? Porque era esse tamanho de folha era mais comum, né? Porque é universitário. Então, as pessoas procuravam mais o quê? Nesse tamanho. Só que a L4260 não fazia. A gente não conseguia configurar ela nesse tamanho, entendeu? Então, o quê? Aí, ficou só no papel essa ideia. Aí, eu e meu esposo, a gente viu que uma impressora, só que ela é muito mais cara que essa que a gente tinha, que era a Workforce, né? A Workforce que é 5810, né? O modelo dela. E a gente meteu as caras e falou assim, bom, o que você acha de a gente comprar essa Workforce aqui? Só que era muito cara. Aí a gente olhou o valor dela, na época era o quê? 5 mil reais uma impressora dessa. Então eu falei assim, loucura, loucura a gente comprar essa impressora, muito cara. Aí a gente ficou pensando, ficou nessa, pensando, pesquisando. Aí meu esposo falou assim, e aí, o que você acha de comprar? Aí a gente falou assim, parcela aqui em 10 vezes sem juros, o que você acha de comprar? Fica 10 vezes de 400 reais. Então assim, é muito dinheiro, né? Mas aí a gente falou assim, bom, vamos tentar, né? A gente tá cometendo a maior loucura, porque é muito caro, mas vamos tentar, vamos comprar. Aí a gente foi lá, doido, dois doidos, né? Foi lá, comprou a impressora, a primeira Workforce que a gente comprou. Aí foi aí que a gente começou a colocar a ideia no papel, vender o quê? Refil de fichário. Aí foi elaborando as primeiras artes, colocando na Shopee, já começamos a vender, colocando, né, no caso, não vendeu de início. E aí foi que surgiu a primeira venda aí do refil de fichário, né, personalizado, que a pessoa pediu na Shopee. Aí surgiu que a primeira venda do refil de fichário personalizado. E aí as pessoas foram pedindo, né? Refil de fichário personalizado. Ah, você faz esse tema, você faz esse aqui. Aí aos pouquinhos foi o quê? Foi vendendo. Aí eu fui colocando outros modelos, aí coloquei uns modelos mais elaborados. E foi aí que eu vi que começou a chamar atenção aí, dos refil decorado. Aí eu comecei a fazer o quê? Refil decorado, com fundo decorado. Que ele remete ao quê? É mais nostálgico para as pessoas. Então eu comecei a vender esse tipo de arte, né? No caso. E foi aí que, aos poucos, eu vou botando mais ads também, né? Pra conta subir. E foi aí, gente, que quando foi em 2024, mais ou menos junho de 2024, junho de 2024, isso, começou a vender. Aí, assim, começou a disparar as vendas, porque aos poucos as pessoas começaram a avaliar a loja, aí a loja começou a criar credibilidade, e aí o que aconteceu? A loja começou a vender no orgânico. E aí eu fiquei, nossa, que estranho, tá começando a vender assim, né? Saindo 1, 2, 3, 4 pedidos. Falei assim, nossa, realmente tá começando a dar certo. E aí, gente, foi aí que em 2024 começou a dar certo as vendas de refil de fichário. Então vendia mais refil de fichário do que bloco de notas. E foi aí que a loja começou a subir. Aí começou a subir mesmo a loja. Eu só vendia realmente no orgânico. Até parei de colocar ads, colocava uma vez ou outra, mas agora só vende no orgânico. Eu não vendo assim horrores, né? Eu vendo todo, assim, eu consegui levantar a conta para vender todos os dias, mas não vende um volume alto de pedido. Mas a gente conseguiu, né? Aí subir a conta e vende todos os dias. E foi assim que surgiu, né? A empresa, né? Aí quando foi final de 2024, eu formalizei pra MEI a empresa, né? Porque fico com medo, né? Por conta de pro CPF, né? Fica complicado, né? E aí quando foi no final de 2024, eu abri, né, o MEI. E aí, gente, foi aí que a gente foi comprando aí os equipamentos, né? Comprando mais impressora, através do nosso suor, né? Porque, assim, não foi à vista que a gente comprou aí os equipamentos, foi tudo no cartão. Então a gente meteu as caras e foi comprando, entendeu? Comprando impressora. Aí a gente pegou, meteu as caras e comprou uma plotter. Aí a gente pegou e comprou uma guilhotina usada, que era um pouco maior que essa, que a gente tem menorzinha. Aí a gente foi comprando, né? Laminadora. E assim a empresa tá se erguendo aí, né? Claro que a gente ainda tá no processo de crescimento, né? Querendo ou não, a empresa não tem tanto tempo assim que ela existe. Ela existe o quê? Há 2 anos, entendeu? Então, ainda a gente tem muito chão para trabalhar, muito chão ainda para vender, né? Então, fácil não tá sendo, né? A gente comete erros, né? A gente vai corrigindo os erros, vai no tropeço e aí sim vai caminhando, entendeu? Então a gente vai aprendendo aqui com o decorrer né, dos erros aí. Então, claro que a gente cometeu alguns erros, né, na empresa normal. Mas através dos erros a gente tá conseguindo o quê? Aprender com esses erros, a corrigir esses erros. E aos poucos a gente tá subindo, né? Devagarzinho, na caminhada aí, no engatinhamento aí, né? Nós tá subindo. Aí, como não é bom você ficar numa plataforma só, eu tive a ideia do quê? De começar a vender no Mercado Livre, de vender na Amazon, né? Pra não ficar um canal de venda só. E aí a gente tá aos poucos aí subindo as contas, né? Shopee, Mercado Livre e Amazon.
Recentemente comecei no TikTok Shop também, mas no TikTok Shop não, ainda a gente não conseguiu vender nada. Mas ainda, como eu sou uma pessoa que não desisto fácil, né? Então eu vou tentar ao máximo aí, né, subir essa conta aí. Então é isso, gente. Acabou demorando um pouquinho aí, né? Acabei demandando tempo demais aí, falando demais. Mas eu só queria que vocês conhecessem um pouquinho sobre a empresa, sobre a gente, né? Porque dificilmente a gente mete as caras aqui, porque a gente é tímido. Eu sou tímida, meu esposo é tímido. Então eu tive que ter a coragem de meter as caras aqui e me apresentar pra vocês, tá? Então é isso, gente. Bom fim de tarde aí pra vocês, né? E pra quem é vendedor, né? Boas vendas aí pra vocês, que de vez em quando cai as vendas, sobe, né? Quem é empreendedor sabe como é que funciona, né? Mas é isso, gente. Muito obrigada aí pela atenção de vocês, tá? Aos poucos aí eu vou tentar perder a timidez aí e mostrar mais as caras pra vocês, tá bom? E é isso, gente. Boa tarde aí pra vocês. E é isso. Muito obrigada.